Você já fez o seguinte questionamento dentro de você mesmo? O que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu estou aqui? Se você já se questionou ou passou boa parte da sua vida fazendo esse questionamento interno, eu te convido a ficar até o final desse vídeo para você entender de uma forma simples o porquê você carregou ou carrega esse questionamento. Meu nome é Graziela, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou uma estudiosa e pesquisadora de física quântica, neurociência alinhado com a espiritualidade. E a minha missão aqui é te ajudar a viver a sua vida de uma forma mais leve e poder entender coisas que às vezes fica tão difícil à nossa frente, ao decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada. Então fica nesse vídeo até o final que você vai entender o porquê que você veio nesse mundo e o porquê que você está passando por aqui. Assim como você, eu também carregava esse mesmo questionamento. O que eu vim fazer nesse mundo? Para que eu estou aqui? Pois bem, eu busquei, tentei de todas as formas de adquirir uma resposta, mas eu te garanto, não foi da noite para o dia. Eu precisei passar um processo, passar por um amadurecimento, uma expansão de consciência para me entender o porquê que eu estou aqui. E eu quero te mostrar, eu quero te ensinar, eu quero contar como eu consegui desvendar essa pergunta dentro de mim. Porque muitas das vezes nós pensamos que é fácil. É muito fácil, você veio aqui para você viver, ter família, comprar carro, casa, apartamento, e aí pronto, esperar a morte chegar. Só que não é bem assim. A vida é muito mais além disso. Eu não conseguia me contentar em saber que a vida era apenas nascer, viver, amadurecer, passar uma jornada aqui, fazendo sua história, envelhecer e simplesmente esperar a morte chegar. Dentro de mim eu sentia que existia muito mais além nessa vida, que a gente podia passar de sobreviver para realmente viver, desfrutar a vida que Deus deu pra gente. E para ser sincera, isso na minha visão era muito raso, muito vazio. E sempre existia um vazio dentro de mim, que eu não conseguia preencher. Mas com o decorrer do tempo, e eu garanto para você que a melhor coisa foi eu ir atrás, eu buscar o entendimento, o conhecimento, para mim obter essa resposta que eu tanto almejava. Se você é um leitor da Bíblia, mas talvez nem precisa ser um leitor da Bíblia, é uma passagem que é muito falada e eu vou ler aqui para vocês. Ela é passada em duas partes da Bíblia, uma é em Mateus e outra é em Lucas. E ela diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A outra passagem é em Lucas 11:19, que diz mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tive que fazer uma viagem de volta. Eu sabia que eu ia encontrar o que eu queria, a minha resposta. Só que eu precisei fazer uma viagem de volta na minha vida. Desde lá, da minha fase de criança. A gente precisa se curar, a gente precisa buscar uma autocura e saber de onde veio as feridas emocionais. É muito importante saber disso. Jesus explicava nessa pequena mensagem o poder da perseverança. E foi exatamente o que eu fiz. Eu perseverei na busca para mim obter a resposta que eu tanto precisava. Às vezes, muitas pessoas podem achar que não, mas esse tipo de questionamento pode travar, empacar sua vida, simplesmente você não conseguir sair do lugar. E muitas das vezes você se pergunta, mas por que eu não estou conseguindo? Mas por que começo e não termino? Eu tenho que te dizer, tudo isso pode ser envolvido em uma simples resposta, que é por que você está nesse mundo? O que você veio fazer aqui? E eu separei aqui 3 passos simples para você ir se autodescobrindo até você conseguir chegar na sua resposta. Bem, você pode dizer para mim assim, nossa, mas só para saber o porquê que eu vim aqui eu tenho que seguir 3 passos? Sim, gente, não é tão simples, pelo menos não foi para mim, saber o porquê que eu vim aqui, o porquê que eu estou passando por aqui. Então, o primeiro passo é você saber como você mesmo funciona. Na maioria das vezes, nós sabemos como a outra pessoa funciona,
do que ela gosta, como ela é, mas a gente nunca sabe como a gente mesmo funciona. E pasmem, uma grande porcentagem dos seres humanos hoje não sabe como eles funcionam. Eu sempre digo uma pequena frase: cuide do seu jardim. O mais importante é você cuidar de si mesmo. Você é um jardim, você precisa cuidar do seu jardim para que você possa florescer. E quando você não floresce só para você floresce na vida de outras pessoas. A sua luz chega a ser tanta que você ilumina outras pessoas, e isso que faz a importância. Sem que a gente perceba, a gente entra num ciclo vicioso. É o excesso do passado. Na maioria das vezes a gente se pega pensando em coisas que já aconteceram lá, revivendo emoções, picos de emoções, e na maioria das vezes é coisas negativas. E isso faz com que você entre num ciclo vicioso, que você não consegue sair daquilo. Até que o tempo vai passando e você fala assim: nossa, eu sempre estou no mesmo lugar. É realmente isso que acontece. A gente vai vivendo mais do mesmo. E quando você sempre está querendo buscar algo a mais na sua vida, você começa a viver uma ansiedade, um excesso de futuro. E de nada adianta. O futuro, ele existe. Porém, você precisa estar presente para construir um bom futuro, para semear boa semente e para fazer boas colheitas lá no futuro. Então, o mais importante sempre, o terceiro passo, é você encontrar a sua missão de vida. Muitas das vezes, nós vivemos de uma forma automática. Você trabalha em coisas que você não gosta, você faz coisas que você não gosta, você fala sim quando você quer falar não. Então, esses dois passos anteriores, como eu disse, que é você estar presente e você também, você entender como você funciona, é muito importante para você chegar na sua missão. Quando nós encontramos nossa verdadeira missão, nós não passamos mais a sobreviver, nós passamos a viver, a desfrutar a vida, o que ela tem de melhor. Às vezes, você vai falar assim: mas se eu encontrar minha missão, como que eu vou trabalhar? A sua missão, ela é o seu trabalho. Ela é tudo sobre você. Nós viemos para cumprir a nossa missão, desfrutar da nossa vida. Quando encontramos nossa missão, verdadeiramente algo que queima no nosso coração para a gente fazer assim, que você ama fazer aquilo. É mais ou menos assim, você sente prazer, você não sente assim peso de você fazer aquilo. Você faz com amor, com vontade, sem cansaço. Então, quando você encontra isso, tudo começa a ter clareza, a ter alinhamento na sua vida. Tudo passa a ser diferente. Você sente realmente uma paixão por viver, por estar vivo, e agradece ainda por ter mais uma oportunidade de poder viver mais um pouco da sua missão. Quando eu entendi como eu funcionava de fato, quem eu realmente era, saber da minha identidade, eu descobri que eu conseguia ter uma visão além do que meus olhos físicos poderiam ver. Esse é meu primeiro vídeo no canal. A minha intenção aqui não é algoritmo. A minha missão é que essa mensagem chegue a muitas pessoas, porque o algoritmo vai ser só uma consequência do meu trabalho. Mas a minha missão é fazer com que essa mensagem chegue a muitas pessoas que está ou esteve em lugares como eu tive, se questionando, se perguntando e observando que a vida está travada e não sabe o porquê, não sabe o que está acontecendo, observando que a vida está pesada, mas não sabe para onde ir. Muitas das vezes as pessoas estão vivendo numa capa, elas estão vivendo no automático como se estivesse tudo bem, mas por dentro está tudo quebrado. A minha missão maior é que realmente essa mensagem penetre em corações que realmente necessitam, que realmente precisam. E se você que está assistindo esse vídeo, você está passando por isso ou conhece alguém que também esteja passando por isso,
compartilhe, comente, deixe um like, se inscreva no canal. A minha missão aqui é ajudar essas pessoas com suas fraquezas mentais e fazer com que elas entendam que existe uma imensidão de uma vida maravilhosa, plena, fora dessa caixa que está presa aqui dentro. Existe muita coisa boa. A vida é muito mais além do que a gente possa imaginar quando você escolhe expandir sua consciência. Gratidão, gratiluz pela sua atenção e até o próximo vídeo.